Bem-vindo ao podcast da Enajum, o podcast da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Enajum, o podcast da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União. Hoje daremos início à nossa segunda temporada e temos como tema o curso Direito Aplicável em Cenários de Conflito Armado e Outras Situações de Violência, que é uma capacitação fruto do Acordo de Cooperação Acadêmica assinado pela Enajum e pelo Instituto Internacional de Direito Humanitário em setembro do ano passado. O curso acontecerá a partir do dia 19 de fevereiro e tem como principal objetivo a qualificação de magistrados, membros do Ministério Público, advogados, servidores do Poder Judiciário e militares em geral. E para entendermos um pouco melhor o contexto dessa capacitação, convidamos o Dr. Eduardo Bittencourt, professor do Instituto Internacional de Direito Humanitário, e o professor Dr. Alexandre Pérez, assessor da direção da Enajum e coordenador do curso. Doutores, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite e vai ser uma grande satisfação entender um pouco melhor sobre o Instituto e também sobre a capacitação fruto desse acordo. O senhor gostaria de dar um breve alô para a nossa audiência? Sim, obrigado, Márcio. Obrigado, doutor Alexandre, por estar aqui com vocês nessa oportunidade. É um privilégio poder estar aqui na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Justiça Militar da União. E essa cooperação tem toda a possibilidade de dar mais frutos ainda. Então, excelente iniciativa e agradeço a oportunidade de estar aqui. Doutor. Eu agradeço também a oportunidade ao diretor da escola, à secretária executiva, por estarem, na verdade, apoiando essa iniciativa que já vem há mais de um ano, né? A gente está tentando construir um curso dessa magnitude e com o apoio incontestável do meu grande amigo Eduardo Bittencourt, a gente, graças a Deus, nós estamos prestes a realizar esse sonho com a escola. Muito bom. Doutor Eduardo, gostaria que o senhor explicasse para a nossa audiência um pouco da origem, do contexto histórico, né, do Instituto, que foi em 1970, e também que falasse um pouco sobre como ele atua nos dias de hoje. Então, Márcio, o Instituto ele tem 53 anos de existência na cidade de Sanremo, e ele foi, na verdade, a produção de uma iniciativa de operadores do direito que tem o direito internacional humanitário, o direito internacional dos direitos humanos e depois também evoluindo para o direito internacional dos refugiados como sendo um tema de grande importância regional e mundial. Então, a vocação do Instituto é justamente reunir especialistas, operadores do direito, militares, assessores, comandantes, ou seja, todos aqueles que estão realmente na temática do direito internacional humanitário, para que sejam capacitados, deem também a sua contribuição como conhecedores, né, dessa norma especial, de modo que todos os participantes, né, no Instituto, nós chamamos de participantes, né? Na verdade não tem aluno, não tem mestre, tem participante, onde todos ensinam e todos aprendem. Fazer com que, na verdade, o direito internacional humanitário ele seja mais conhecido, mais aplicável e que os nossos países, nossos estados que assumiram esses compromissos tenham justamente operadores, né, conhecedores, especialistas para respeitar e fazer respeitar as normas do direito internacional humanitário. O Instituto ele é sediado em Sanremo, não é por acaso. Sanremo é conhecido como a cidade da paz e desde os registros, né, desde a Primeira Guerra Mundial, decisores políticos e militares se reuniram em Sanremo, aproveitando, né, o ensejo do cenário, né, que atraía essa possibilidade de se buscar um consenso para a paz, para que pudesse justamente verificar as condições, possibilidades para que se chegasse ao fim, né, do grande primeiro conflito mundial. A partir daí, então, a cidade de Sanremo ficou conhecida como a cidade da paz, né, pela sua beleza natural. E, na verdade, o Instituto ele foi criado em 1970 com esse propósito e mantém-se firme até hoje, né, cada vez mais fortalecido em poder cumprir essa sua vocação. Perfeito. O senhor gostaria de complementar? Sim, eu acho que o Instituto ele tem uma importância fundamental para o direito internacional no planeta. Ao contrário do que nós encontramos nas nossas jurisdições nacionais, o direito internacional ele é visto e operado de uma forma diferente. O direito internacional ele vige muito mais pelo consenso do que propriamente pela norma. Aqui dentro é o contrário, a norma vale acima de tudo.
E eu posso citar 2 trabalhos de Sanremo que foram de fundamentais importância para a propagação do direito internacional, principalmente no que tange à guerra de mísseis, né, e a guerra naval. Eu sou oficial oriundo da Marinha. O Manual de Sanremo, que praticamente pegou, né, a segunda Convenção de Genebra e transformou em regras de engajamento para as forças navais, ele hoje é praticamente seguido por quase todas as marinhas do planeta. Ainda que não seja uma norma impositiva, né, porque tem essa característica, a norma de direito internacional, se ela não tiver num tratado, né, formalizado, com partes integrantes, ela não tem uma força vinculante. Os estados têm que aderir por consenso. Mas mesmo assim, em nível de soft law, que nós chamamos, a importância do Instituto Sanremo, principalmente para a guerra naval, é fundamental. Exatamente isso que o doutor Alexandre está reportando é uma ilustração dessa vocação do Instituto, né? Ele é uma organização civil independente que está sediada em Sanremo, mas não é vinculado a nenhuma entidade governamental. Então, ele tem a sua independência tanto financeira como a independência acadêmica para que possa realmente promover essas capacitações. Em que raros lugares do mundo nós conseguimos ter uma reunião de tantos especialistas de diversas nacionalidades. Muitas das vezes são representantes de países que vivem numa situação de tensão, né, e de conflito, mas que, quando se reúnem em Sanremo, no Instituto, estão com o mesmo propósito, de buscar soluções humanitárias da normativa, né, do direito internacional humanitário, e dessa forma, então, também chegar ao estado desejável, que é a paz. Muito bom. Acho que é isso. Agora um pouco adentrando na parceria, né, entre o Instituto e a Enajum. Como é que se deu essa parceria e qual é o propósito desse acordo? Bom, essa parceria se deu de algumas conversas que nós tivemos. Eu conheço o professor Eduardo Bittencourt já há alguns anos, né? Ele é um dos principais nomes do direito internacional humanitário no Brasil, juntamente com outros, é claro, mas o professor Bittencourt é um ícone do estudo do direito internacional aqui, né? Porque foi para Sanremo, é instrutor de Sanremo, tem essa expertise. Então, nós temos ligação, nós éramos, inclusive, consultores. Ele continua sendo. Eu tive que parar por causa do doutorado de um grupo que é apaixonado por direito internacional humanitário e está ligado à Universidade do Rio Grande do Sul, né, International Clinic, né, International Law Clinic. E a gente conversando, o professor Bittencourt já tinha esse projeto, ele tinha esse projeto preparado antes da pandemia, né, e quando ele ia executar esse projeto com o Exército Brasileiro, veio a pandemia, todos nós tivemos problemas, e ele teve que deixar isso para depois, e conversando, eu levei essa ideia para o ministro-diretor, o ministro-diretor gostou, nós marcamos uma reunião, e o professor Bittencourt agora vai falar com mais detalhes como é que essa parceria tomou corpo. Foi uma conjunção de bons fatores, né? E também eu também tenho essa nítida comprovação que foi o doutor Alexandre, que também deu um impulso forte nessa nossa proposta de parceria, e que, na verdade, foi uma consolidação de outros vários impulsos, né? Nós tivemos magistrados da Justiça da União que estiveram em Sanremo, no Instituto, como participantes, representantes do Ministério Público Militar, que também mantém uma participação constante nas atividades do Instituto, demais militares brasileiros, né? Então, na verdade, a colaboração do Exército Brasileiro em fazer com que pudesse ter um instrutor do Exército, né, no Instituto, favoreceu muito com que houvesse também essa nossa aproximação com várias formas de se fazer convênios de capacitação acadêmica. Então, foi assim que eu trouxe a proposta para que a escola pudesse ver se haveria interesse e possibilidade, e então, dessa forma, nós estamos aí concretizando esse sonho de poder realmente trazer um corpo docente capacitado do staff permanente da escola, do Instituto, e que ele possa participar aqui na escola, diretamente com os magistrados e demais convidados da escola na formação de uma turma de especialistas em Direito Internacional Humanitário, formados pelo Instituto Internacional de Direito Humanitário aqui em Brasília. E cabe ressaltar também que
após essa conjunção de ideias, né, o ministro-diretor, juntamente com o ministro-vice-diretor, tiveram a oportunidade de comparecer ao Instituto, onde eles puderam até assistir, né, uma parte de um curso que estava em andamento e de realmente constatar no local a grandeza e a excelência, né, que esse Instituto tem para o ensino do direito internacional humanitário, do direito internacional dos direitos humanos no país. A nossa visita a Sanremo foi de extremo proveito, né? O ministro Vidigal voltou de lá muito animado e convicto de que nós teríamos, então, que colocar a ideia do professor Bittencourt e usando, então, né, colocando a Enajum nesse processo, né, porque aí cabe ressaltar o seguinte, de todas as escolas judiciais que existem no Brasil, se existe uma escola que o tema de interesse é aderente a essa disciplina, é a Enajum. Porque nós vamos falar mais à frente, mas o ponto principal, o cerne ontológico que diferencia a Justiça Militar Federal das justiças militares estaduais é exatamente a possibilidade e a capacidade do magistrado em nível federal ter acesso e conhecimento ao direito internacional humanitário e ao direito internacional penal. Muito bom. Bom, e fruto desse acordo nasceu o curso de Direito Aplicável em Cenários de Conflito Armado e Outras Situações de Violência. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o curso e o que os participantes podem esperar dessa capacitação. Então, Márcio, para nós, né, os militares e os operadores do direito militar, isso, na verdade, é um dever, é uma obrigação conhecê-lo, né, saber aplicá-lo e justamente conhecer as normas internacionais que o Brasil internalizou, assumiu o compromisso de cumpri-las, né? Então, justamente para que estejamos sempre dentro da legalidade. Então, a capacitação visa a trazer, primeiramente, um estudo da tipologia, né, das várias situações de violência. Entre as situações de violência, temos os conflitos armados. Então, o conflito armado, a partir de agora, para os nossos participantes, fica mais claro que é uma terminologia técnica e específica que, na verdade, tem que reunir condições para que se caracterize um conflito armado, que pode ser internacional ou não internacional. As situações de violência que não se classificam como conflito armado, nós chamamos de outras situações de violência, como, por exemplo, tensões internas, distúrbios, revoltas, e justamente é um cenário, esses cenários todos, né, eles são possíveis de terem a participação das Forças Armadas. Então é interessante que o operador militar, que está no terreno operando, ele saiba essas diferenças, saiba a classificação. O comandante militar, os chefes militares que têm essa obrigação de planejar as operações, também devem ter essa principal diferença entre os vários cenários para que possa, ultimamente, indicar qual é o marco legal aplicável naquela operação. E nós temos que, na verdade, conflitos armados pode parecer assim que, quando falamos, é algo que está muito distante, né, do nosso país, que, né, acredita ser um país, né, um Estado soberano, pacífico, né, mas que podemos ver que, no âmbito regional, um conflito armado não está tão distante de nós, né? Só verificar aqui pelas fronteiras que nós temos, estados vizinhos, que têm essa ocorrência de um conflito armado, de fato, e também depois reconhecido pelo próprio Estado, né? E o conflito armado que se passa hoje também no leste europeu, no Oriente Médio, faz ver que, na verdade, o mundo, né, desde que existe, tem essas ocorrências. E quando elas tomam hoje um aspecto que passa a integrar normalmente os noticiários, então, em casa, né, todos estão assistindo o que é uma consequência de ter um conflito armado. Então, eu acho que isso tudo trouxe, na verdade, um reforço do dever, né, de conhecer o direito internacional humanitário, promover a sua capacitação, o seu fortalecimento, o aperfeiçoamento, e é um estudo contínuo, né, não se encerra numa capacitação só, de modo que tenhamos operadores do direito militar, operadores do direito internacional humanitário, sempre dispostos a acompanhar a dinâmica, né, dessa temática. Aqueles que estão no terreno, que têm a segurança jurídica, né, de estarem operando debaixo do marco legal aplicável corretamente. E aqueles que têm o dever de fiscalizar a aplicação
e também aqueles que têm o dever de decidir na eventual ocorrência de uma infração ao direito internacional humanitário. Então, vejo que é muito boa essa oportunidade de estar tratando desse tema na Enajum, onde vamos reunir esses vários operadores, cada um aí com o seu ponto de vista, né, e também focando, né, a sua atuação, o dever funcional, para que tenhamos aí uma sintonia. O ideal é que se tenha realmente uma sintonia acerca do entendimento dos vários cenários que podem compor uma situação de violência. Se é conflito armado ou se não é, caracterizando uma outra situação de violência. É como eu vejo. Doutor Alexandre, o que os participantes podem esperar desse curso? Olha, disrupção. Vou explicar por quê. Eu agora terminei uma pesquisa sobre o conflito armado na Ucrânia. Né? O conflito armado na Ucrânia está em andamento, né? E a justiça militar da Ucrânia foi dissolvida em 2010, tá? Por um ato do Poder Executivo. E o que a jurisdição ucraniana está enfrentando com essa dissolução da justiça militar é um problema sério, que envolve os operadores do direito. Nós teremos, como alunos do curso, nós teremos advogados, teremos procuradores, promotores, teremos magistrados da Justiça Federal, da Justiça Estadual, teremos os nossos assessores jurídicos, teremos oficiais das Forças Armadas, né, e teremos os nossos magistrados. E eu acredito que, eu espero que esse curso traga uma certa disrupção, principalmente para os nossos magistrados. Porque quando ele foi idealizado, o professor Bittencourt, ele tentou direcionar o conteúdo para os nossos ministros e os nossos magistrados, né, os nossos ministros e os nossos juízes. Então, é claro que nós teremos uma parte prática muito voltada para isso. E a gente espera que aquele paradigma, né, de compreensão da transição entre o direito penal militar, o direito processual penal militar e o direito internacional humanitário e o direito internacional penal fique mais visível. Porque eu já ouvi em algumas situações, não aqui nessa escola, mas em conversas acadêmicas, para que eu vou estudar direito internacional humanitário se não tem guerra, como o professor falou aqui agora. Aí eu me lembro, então, da situação da semana passada, que um comandante de um navio americano teve 4 segundos dentro de um passadiço para decidir qual seria a defesa que ele ia empregar por um drone daquele grupo Houthi que estava tentando atacar o navio. Teve 4 segundos, decidiu corretamente. E eu tenho certeza que ele estudou a vida inteira para decidir 4 segundos. Então, naquela situação de conflito iminente, ele não teria tempo de pegar manual. Então é isso, né? A gente não tem conflito armado, mas o juiz não pode esperar o conflito eclodir para tentar entender, porque nós que somos especialistas no tema, a gente reconhece que a principal dificuldade que existe é essa percepção de onde começa, né, um fato típico militar, né? E aí como que esse fato vai atravessar para um crime de guerra, onde vai entrar a jurisdição internacional. Então eu espero que após o curso, principalmente os nossos magistrados, eles melhorem a percepção em relação a isso. Não sei se o professor concorda e quer complementar. De acordo. Eu tenho certeza que esse evento promovido pela Enajum, né, em convênio com o Instituto Nacional de Direito Humanitário em Sanremo, ele vai ser um marco histórico, né? Então, vai ser uma turma de participantes, onde, na verdade, vai ser um paradigma para que todos os demais possam também buscar uma capacitação no mesmo nível. A gente espera que realmente esse investimento, um investimento importante, robusto, tenha seus rendimentos logo imediatamente. E estaremos sempre atentos para que possamos contribuir para que esses objetivos de difundir, divulgar e, principalmente, integrar o direito internacional humanitário nas operações, né, na atividade de fiscalização e na atividade jurisdicante. Estaremos sempre dispostos a fazer com que cada vez mais o nosso país seja visto, né, tenha essa projeção de ser um país respeitador das normas de direito internacional humanitário como é. Estando em Sanremo, eu sempre vejo essa visão, né, internacional de todos os continentes, né, participantes de todos os continentes, que olham para o Brasil como sendo também um protagonista,
porque é assim que nós conseguimos projetar a nossa imagem, um país um Estado, um país que respeita e faz respeitar as normas do direito internacional humanitário. Perfeito. Bom, nosso primeiro episódio da segunda temporada chegou ao fim. Gostaria de agradecer a presença e a participação de vocês dois. O senhor gostaria de se despedir da nossa audiência, palavras finais? Perfeitamente. Agradeço, Márcio, essa oportunidade, renovo os agradecimentos e nós veremos em breve na sala de aula virtual e na sala de aula presencial aqui na escola. Aguardo todos com bastante expectativa que possamos fazer um intercâmbio de conhecimentos. Obrigado. Doutor Alexandre. Eu agradeço a iniciativa do podcast, agradeço o apoio que a gente está recebendo da Enajum para esse projeto e a nossa intenção realmente é trazer um conhecimento de altíssimo nível com esses instrutores internacionais que aqui estarão a partir do dia 11 de março. Muito obrigado. E se você tem interesse em saber um pouco mais sobre as atividades desenvolvidas pela nossa escola, acesse nossas redes sociais, Enajum JMU. E assim encerramos nosso primeiro episódio da segunda temporada do podcast da Enajum. Então, obrigado, doutor.